Gente, então, a Marcinha hoje vai, como sempre, com muito amor e carinho, nos trazer a mensagem de hoje. Bom dia a todos, com muita alegria. Olha que sol maravilhoso hoje, né? E para mim é sempre um prazer vir aqui para sempre conversar, né? A gente troca experiência, na verdade. E também trago com muito amor, né, os parabéns para essa casa. 22 anos, 20 anos, né? Fazendo bem, né? Sendo a luz neste espaço aqui, nesse bairro, né? A gente sabe que toda casa espírita é um farol, e esse farol já tem raízes profundas, né? E isso é maravilhoso, é um prazer para nós sabermos o bem que essa equipe faz, né? A essa região, atendendo tantas pessoas, né? Jovens, crianças, enfim. Hoje nós vamos conversar sobre o Evangelho e saúde. Nesse mês, esse mês de abril, é o mês do Evangelho. A evangelização infantil, a evangelização dos jovens, a nossa evangelização, né? E nós sempre falamos a importância do Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo para nós, né? Que traz as lições para a nossa vida. Ele é o roteiro para a nossa vida. Tudo que está escrito aqui é bom e faz bem para nós, né? E muda, modifica o nosso modo de pensar, de agir. Então é aquele livro que, se nós temos o Evangelho e deixamos na nossa casa, num momento assim difícil, a gente abre e lê uma página do Evangelho. E ali vem sempre uma resposta, uma luzinha, né? Para a gente se acalmar e para a gente se fortalecer. E é sobre isso que nós vamos falar. O Evangelho, ele trata de tudo, inclusive da saúde, né? A saúde mental, a saúde física e espiritual. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela disse e diz hoje que saúde é o estado completo de bem-estar bio, psicossocial e espiritual. Há alguns anos atrás não tinha a palavra espiritual. Só falava do bem físico, mental, né, social, mas não falava espiritual. Hoje fala, porque é comprovado que quem tem fé, quem acredita em Deus, tem uma vida muito melhor, mais saudável. Essa, na verdade, é a vida saudável. É claro que atividades físicas, uma boa alimentação, mudança, só traz benefício para o nosso corpo. Mas o necessário que fica eternamente conosco é o espiritual, né? E hoje é aceito por conta de grandes pesquisas que são feitas pelo mundo. É comprovado a diferença de alguém que tem fé, que acredita em Deus, está num hospital, está sendo tratado, por aquele que não acredita, que não tem fé, que diz que está tudo perdido, reclama, né? A diferença é muito grande. A doutrina espírita, ela não é rival da ciência, pelo contrário. Todas as pessoas que passam por dificuldades de saúde, ou não dificuldades, mas precisam dos remédios para se manter bem com a pressão, né? Se manter bem com a diabetes, aqueles remedinhos que se toma diários, isso para nós é uma bênção.
A saúde agradece a evolução da medicina. Isso é importante. O Chico tinha muitas doenças. Isso é relatado em várias histórias que se contam, né? Ele tinha muitos remédios para tomar, mas ele não deixava de tomar nenhum, não pulava nenhum, porque ele sabia que isso era importante para o corpo físico. E este corpo que nós todos temos, ele nos foi dado para viver neste mundo de provas e expiações. Necessitamos do corpo. Mas o que fica eternamente é o nosso espírito. E nós precisamos também ter uma vida saudável para manter esse espírito equilibrado. Porque a falta de saúde mostra desequilíbrio, não só físico, né? Este desequilíbrio por tantas coisas que nós vamos absorvendo e não vamos cuidando, não vamos tratando. Então nós precisamos cuidar deste corpo físico. Por quê? Porque temos que cuidar, porque é a nossa máquina, é o que leva o nosso espírito para onde ele quiser fazer o bem para nós, para a nossa família, para aqueles mais próximos que nos servem. Nós precisamos dele. Então não adianta, isso é uma preocupação das mães. As mães cuidam de todos, dos filhos elas são assim, agregadas a eles, né? Cuidam de tudo. Elas podem estar doentes, mas se o filho está doente, o filho vai descansar, o filho vai tomar remedinho, ele tem que tirar uma sonequinha para se refazer. Ela se preocupa com a alimentação, né? E às vezes ela deixa de se cuidar. Então nós precisamos cuidar sempre de nós para podermos cuidar dos outros. Normalmente em palestras é falado uma mensagem do que acontece dentro de um avião, né? A aeromoça vai lá, dá todos os recados que você necessita receber, fala do cinto de segurança, fala de todas as coisas que acontecem dentro do avião e que se acontecer algum problema, outras coisas têm um protocolo a seguir. O primeiro protocolo é que fica pendurada uma máscara na sua frente, né? De oxigênio, caso aconteça alguma coisa. Nós precisamos colocar essa máscara em primeiro lugar em nós. Quando cai, você não sai correndo colocando no seu filho, no seu marido, em alguém que você está levando ou que está te acompanhando. Você coloca em você, porque você, com a máscara, você tem condições de ajudar o outro. Se você não pôr em você, corre o risco de você não poder ajudar ninguém. Então, sempre nós em primeiro lugar. Nós temos que cuidar da nossa vida física, para que a gente possa seguir com as outras situações. No capítulo 28 do Evangelho, no capítulo que fala coletânea das preces espíritas, tem o item 77, que tem uma frase que diz assim: garanta a própria saúde, buscando nas lições do Evangelho o recurso para neutralizar a ação nociva dos sentimentos inferiores. Sentimentos inferiores, né? Quando nós temos, todos nós temos pensamentos. Isso pertence a mim, ninguém sabe o que eu estou pensando. Mas nós precisamos compreender que o que nos equilibra é o bom pensamento. Claro que nós temos sentimentos. Nós sentimos raiva, amor, passamos por situações que nos deixam perturbados, nervosos, e depois a gente fica ruminando aqueles pensamentos difíceis, né? Pensando, poxa, mas aquela pessoa podia ter feito diferente, por que faz assim? E fica ruminando o pensamento negativo,
por aquela pessoa que ele acha, que ele acredita que foi culpada da situação que aconteceu. Nós já estudamos no Evangelho que ninguém tem culpa de nada na nossa vida, a não ser nós mesmos, né? Quando alguém vem e faz alguma coisa muito ruim para a minha vida, eu aprendi que eu preciso perdoar. Mas antes de perdoar, como é uma lição muito difícil perdoar, eu oro por aquela pessoa que está equivocada, que fez aquilo, talvez até sem querer, mas fez, me prejudicou, eu não gostei, fiquei chateado, né? Mas nós temos que orar para que aquilo saia do meu coração, do meu pensamento. E cada vez que eu lembrar daquela situação, eu oro. Eu não concordo com aquela pessoa, eu não aceito o que ela fez, eu não gosto do que ela faz, mas eu vou respeitar. Não interessa se aquela pessoa também perdoa, se ela entende o que é perdão. Não, você faz a sua parte. E depois você vai sentir que quando você começa a lembrar, você já não tem mais a dor no coração que a gente fala, não arde. Eu não fico um tempão pensando naquilo, porque eu já perdoei. Eu entendo que aquela pessoa não sabe o que eu sei. É simples assim. Eu sei que aquela pessoa não teve a oportunidade que eu estou tendo de aprender, de compreender a vida de uma outra maneira, né? E isso faz toda a diferença na minha vida. Quando nós pensamos em coisas muito negativas, em sentimentos negativos, em situações momentâneas que acontecem, e eu já faço na minha cabeça, eu já começo a pensar no que aquilo vai resultar para mim, né? Eu já começo a ficar impaciente. E aí, toda dor, todo sofrimento que eu passei em algum momento volta a me cercar, a me rondar, né? Essas situações são momentos que nós somos testados, né? Será que esse filho realmente já aprendeu a perdoar? Será que essa filha aprendeu a amar? Será que aprendeu a fazer caridade? Será que compreendeu que o outro também precisa ser acolhido? Né? São momentos assim, quando surgem outra vez, para mostrar que a gente não modificou o nosso jeito de pensar. Nós entendemos, passamos por aquilo, mas ainda não aprendemos. Porque voltamos a sentir tudo de novo, né? Os sentimentos inferiores, eles perturbam a evolução do espírito e desorganizam as funções do corpo físico, né? E nós precisamos também valorizar o esforço pela transformação moral. Então, estes sentimentos modificam o nosso equilíbrio, nossa saúde. Sim, existem muitas coisas que nós sentimos por situações mal resolvidas lá atrás no passado. Todas as doenças que nós temos, todas, pequenas, grandes, fomos nós que trouxemos para a nossa vida. Ninguém trouxe aquilo para a minha vida, fui eu. Eu não soube lidar com aquilo e ficou dentro de mim. E enquanto a gente não resolve, enquanto a gente não melhora moralmente, dentro do nosso coração continuam aquelas situações ruins. Estão lá guardadinhas, é só acontecer alguma coisa que elas voltam. Então nós temos que aprender que o Evangelho nos orienta sobre toda a nossa saúde física, mental, espiritual. Nós precisamos ler e compreender, né,
que nós somos causadores, nós temos o livre-arbítrio. Então, aquela pessoa que está cheia de problemas agora, mais velha, né, de saúde, foi a falta de cuidado que teve com a alimentação, com a sua vida regrada, né? Sempre o mais importante foi trabalhar. Cuidar da família é necessário, é importante. Estamos nesse mundo de provas e expiações e nós precisamos trabalhar e cuidar da família. Porém, nós não podemos esquecer de nós. Nós somos muito importantes. Então, se hoje eu aprendi que eu não posso, eu fui ao médico, agora eu tomo um remedinho para manter a minha gordura do fígado melhor, né? Porque eu tenho gordura no fígado. Bom, se eu tenho gordura no fígado, eu tenho que pensar o que eu tenho que fazer, deixar de comer o que está me prejudicando. Às vezes não é gordura que eu estou comendo, mas é açúcar demais que eu estou comendo. Então a gente tem que pensar. Bom, se eu fui lá e ele já me explicou tudo, eu tenho que me modificar. Mas o que nós fazemos quando voltamos do médico? Compramos o remédio e começamos a tomar. Porque ele diz que esse remédio vai me ajudar. Aí você se foca só no remédio, né? E esquece, mais uma vez, de cuidar do corpo físico. Quando nós lemos o Evangelho, quando nós lemos livros do Chico, livros da codificação espírita, de outros autores espíritas, e que sempre traz uma lição de vida, isso é transformador. É muito importante. Assim como as palestras e os estudos na casa espírita são importantes, o Evangelho no lar é muito importante, porque nós aprendemos. Às vezes nós lemos, querendo um livro espírita que seja um romance. Você lê muito rápido porque você quer saber o que vai acontecer. Mas quando é um livro da codificação, um livro mais dificilzinho de entender, o Evangelho mesmo, né? A gente às vezes lê um capítulo todo e a gente absorve uma coisa daquilo. Não tem problema. Isso já começa a transformar sua vida, né? Já começa a modificar suas atitudes. Quando a gente fala transformação moral, é a mudança de atitude, a mudança do pensamento, né? A mudança das coisas que você fala. Não seja aquela pessoa que quando acontece uma situação tem resposta para tudo. Ninguém tem resposta para tudo. Porque cada um de nós tem o seu próprio pensamento. Então, como eu falei no início, nem todos nós estamos na mesma situação. Porque cada um de nós chega no seu momento certo. Naquele momento que agora eu vou me dedicar a compreender a minha vida. Eu preciso saber por que eu estou aqui, para onde eu vou. O que acontece que eu possa fazer diferente para eu ser mais feliz, mais amoroso, mais caridoso, né? É uma mudança de consciência. E nada melhor do que você poder deitar à noite com a sua consciência tranquila, que você fez aquilo que estava dentro das suas possibilidades. Você está dentro de uma situação onde você auxilia as pessoas. Às vezes você auxilia pelo seu exemplo. Como eu não sei falar muito bem, eu faço. Como Jesus deu exemplo. Jesus não chegava e dava sermão, não puxava a orelha, né? Ele atendia, socorria, curava, e aí sim, ele finalizava, né? Com alguma frase, alguma palavra que tocava as pessoas. Mas nós também sabemos que muitas pessoas que Jesus curou voltaram a adoecer, porque não se modificaram. Não adianta você passar por um problema, um momento difícil. Naquele momento você ora,
pede, implora, ajoelha, faz tudo direitinho, passou, você volta a fazer tudo que você fazia. Não adiantou. Você não aprendeu ainda, né? Muitas pessoas procuram a casa espírita no seu momento de dor, porque elas estão certas. Estão muito certas de vir buscar auxílio. Quando você chega na casa espírita e você começa a prestar atenção como funciona, né? Você é acolhido, você é convidado a participar de muitas coisas que acontecem numa casa espírita, muitos trabalhos importantes. Aprendemos que quando passamos pela porta de entrada, a espiritualidade já está cuidando de nós. A espiritualidade que está aqui lotando esse salão, ela sabe o que cada um de nós necessita no seu íntimo. E já está cuidando de nós. Fora isso, tem os tratamentos espirituais, as palestras, né? Os estudos, as conversas no atendimento, no acolhimento fraterno, o passe. Existem muitas coisas que a espiritualidade nos oferece. E isso é muito bom. Mas só isso basta? Não. Né? Todos que trabalham na seara da casa espírita, eles fazem com amor, com dedicação, sempre com a caridade em primeiro lugar. Nós que trabalhamos numa casa espírita, nós estamos ali porque já passamos por muitas coisas também. E buscamos o espiritismo naquele momento certo da vida. Aí você se melhora, continua seguindo o caminho reto que o Evangelho traz, e aí você passa a querer contribuir, a querer devolver também o bem que aquilo faz. O Espiritismo, para mim, ele transformou a minha vida. Ele melhorou tantas coisas dentro da minha casa, na minha família, né? Ele me proporciona tantas soluções, eu me sinto tão forte cada vez mais que eu trabalho, que eu venho, que eu vou participar de algum trabalho da casa. E isso traz para nós uma consolação tão grande, mas só nos fortalece. Então eu me sinto tão forte que eu preciso dividir com outras pessoas. Eu não posso ser egoísta. Eu tenho que dividir. Eu não preciso andar pela rua e que cada pessoa que eu encontro eu digo assim: siga o espiritismo, vá na casa espírita, né? Eu não preciso ficar fazendo a propaganda lá fora. Cada um de nós que vem foi muito bem recebido, se sentiu forte novamente, compreendeu o caminho que tem que seguir, vai fazer isso naturalmente. Sempre vai ser uma pessoa acolhedora, sempre vai ter uma palavra para aquela pessoa que você está vendo em sofrimento, sempre, né? Mas principalmente vai se ligar a Deus com tanta facilidade a todo momento que sempre vai encontrar o caminho para alguma solução que você precisa da orientação divina. Nós não estamos sozinhos nunca. Nós estamos sempre com o nosso anjo guardião. Quem faz Evangelho no Lar sabe muito bem que também tem o mentor da casa, que tem os protetores do lar, que quando estamos passando por uma dificuldade, eu faço Evangelho no Lar uma vez por semana, no horário marcado, sozinho ou com a família, não interessa, eu faço, porque a minha casa tem os bons espíritos que acompanham. Então eu faço o Evangelho lendo em voz alta, que é para aqueles espíritos que também vão ali aprender comigo, possam compreender a vida como eu comecei a compreender. Nós nunca estamos sozinhos. Na rua você está acompanhado. Por isso, os bons sentimentos, os bons pensamentos precisam nos acompanhar.
Porque se nós baixarmos a guarda e nós falarmos, pensarmos, né? Por exemplo, eu faço evangelho, vou na casa espírita, estou estudando, estou me modificando. Foi quase atropelado na rua, já vai xingar, já vai se revoltar, vai ficar nervoso, vai ser malcriado, né? Em um segundo você esqueceu tudo que você aprendeu, porque tiraram você do equilíbrio. Realmente a gente fica chateado. E graças a Deus que não fomos nós que fizemos o erro. A gente tem que automaticamente pensar assim: fui assaltado. Depois que você passa por aquela situação, né? Aí você, na hora que for fazer uma prece, agradeça por não ser você o ladrão. Agradeça por você não ser aquela pessoa que fala impropérios, que é maledicente, que fofoca sobre todo mundo, né? Que traz as notícias que sobre do vizinho começa a espalhar. Você soube? Olha, aconteceu isso. Não nos diz respeito. E nós temos que compreender isso. Tudo isso só nos traz desequilíbrio e não nos ajuda. Então, nós recebemos tudo isso numa casa espírita. E o que nós precisamos fazer para ser merecedores e continuarmos a ter uma vida mais equilibrada? Primeiro de tudo, a vontade. Você tem que querer modificar, você tem que querer vir aqui, ouvir aos domingos uma palestra, para você refletir sobre a sua vida, né? A nossa vida, ela é muito parecida. Não existe ninguém neste planeta que não passe por dor e sofrimento. Porque esse planeta aqui, este planeta é de provas e expiações. Um dia nós não vamos mais estar no planeta de provas e expiações. Cada degrau que nós subimos, a cada evolução, nós vamos mudar, nós vamos renascer em outros mundos. Mas hoje, todos nós que estamos aqui, nós temos dívidas do passado. Nós temos coisas a reparar. Nós temos coisas a resolver. E não podemos voltar para a pátria espiritual, de volta para a casa do nosso Pai, sem resolver. Porque senão nós vamos voltar para cá de novo. Né? Por isso, várias reencarnações. Por isso, nós temos sempre que internamente ter as palavras dos 3 remedinhos que Jesus nos deu para a nossa saúde: fé, amor e caridade. Essas são 3 medicações que Jesus nos oferece. E acima de muitas outras coisas boas que Ele nos ofereceu, amor. Quando a pessoa faz caridade no Evangelho é a maior de todas as coisas que nós aprendemos e que nós podemos fazer. Porque dentro da caridade estão todas as outras virtudes. A caridade é a maior das virtudes, porque engloba o amor, gentileza, perdão, né? Caridade vai colocar tudo dentro de uma panela de boas virtudes. Por isso, sem saber, nós precisamos começar, porque vai se tornar natural para nós fazer o bem, né? Nós precisamos da oração, principalmente no momento de dor. Quando eu falo momento de dor, não é só a saúde. Existem muitos problemas, né? Mas hoje nós estamos focando no Evangelho e Saúde, a oração. Quando nós nos ligamos a Deus, nossos protetores, nos traz
uma força maravilhosa que nos inspira a lutar. E isso é fundamental na nossa vida, naquele momento difícil que passamos na saúde, né? A fé nem se fala. Quando nós temos fé, acreditamos no poder divino, acreditamos em Deus, acreditamos em todas as coisas que lemos no Evangelho, né? Sabemos que isso existe, nós nos ligamos à espiritualidade através da fé. E essa fé, ela nos fortalece interiormente. É aquela que diz assim: eu estou aqui, mas eu vou lutar até o fim. O fim, às vezes, você não se curou aqui na terra. Às vezes o fim é voltar para a pátria espiritual. Mas quer dizer que você já burilou o seu espírito com todas as necessidades que ele tinha. E isso também é uma bênção. Sabe? Quando nós estamos em grande sofrimento, já fizemos de tudo, não tem mais nada a fazer, nós temos a fé que seremos acolhidos e que vamos voltar para a parte espiritual, que vamos reencontrar, né, nosso Jesus amado, as pessoas que amamos. Às vezes não encontramos assim que acordamos, depois de um repouso que fazemos, mas sabemos que fizemos o melhor que podíamos fazer, né? E a cura, ela vem através da necessidade da pessoa ou do merecimento que a pessoa tem também. Não é porque a pessoa desencarnou que não era merecedora. Justamente ela desencarnou por ser merecedora, né? Então, quando nós passamos por dificuldades, né, e sentimos uma grande resignação, gente, a gente sempre fala sobre essa palavra resignação e eu gosto sempre de falar sobre ela também. Resignação é quando você aceita o que está acontecendo. Você aceita e você segue em frente. Você sabe que aquilo que está acontecendo, você não vai discutir, você não vai reclamar. Eu necessito passar por isso, né? Então eu passo por isso de cabeça erguida, com muita fé, acreditando que eu estou sendo amparado. E eu passo, eu não reclamo, eu não vou chorar, não vou ficar reclamando de nada. Eu tenho que passar, eu vou seguir adiante. Entende? Muitas coisas que nos acontecem, às vezes, dores, provas na saúde que nós passamos, é um chamamento. É para você acordar, sabe? Às vezes nós passamos por momentos difíceis na saúde porque estamos sendo chamados a prestar atenção naquilo que estamos fazendo. E isso é um fato, comprovado hoje também pela medicina. Então nós temos que compreender, ao invés de falar coisas do mal, reclamar, mas caramba, eu só faço coisa boa, eu só ajudo, eu trabalho muito, eu cuido da minha família, por que eu estou passando por isso? Porque precisa passar. A dor, ela vem para trazer equilíbrio para a sua vida. Nesse momento que nós passamos por dificuldades, nós temos que pensar internamente, sem deixar de ler alguma coisa. Se nós estamos de um jeito que não dá para ler, pedir para alguém ler para a gente. E a gente ouve, sabe? E a gente presta atenção naquilo que está sendo lido. Ou então que estamos lendo. Vamos prestar atenção. E aos poucos nos acalmar e entender o que isso vai me trazer, o que eu vou aprender com isso. Nós temos que ter esta mente aberta, né? No livro Fonte Viva, Psicografia do Chico através do Emmanuel,
Tem uma frase assim numa das lições: se está doente, acima de tudo, de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e preparar o coração para a grande mudança. Sempre que nós passamos por dores muito grandes, nós aprendemos muitas lições, né? E quando nós acolhemos essas lições, fica mais fácil. Quando nós estamos num lugar, você vai para um lugar, pode ser uma festa, sei lá, um lugar. Você chega naquele lugar e sente que não está bem ali. Você não gostou da vibração, você não gostou do que as pessoas estão falando, você não está se sentindo bem ali, né? Faz uma prece. Mas você continua ali, não está bom, eu quero ir embora. Vai embora. Quando a gente sente que a gente chega num lugar e você sente assim, agonia, você não gosta do que aquelas pessoas estão falando, olha, claro que todos nós temos vaidade em algum grau, mas eu não tenho a vaidade de ir para salão de beleza, como muitas amigas têm, né? Vai para o salão, vai fazer a unha, vai arrumar cabelo, é uma tarde da beleza, minhas amigas falam assim. Mas eu não tenho paciência, porque as conversas são tão banais, são tão irritantes, né? Só se fala da vida alheia, né? E eu já passei desse momento, graças a Deus. Então eu chego lá e me sinto incomodada. E às vezes, para você ficar de bem, você dá um sorrisinho, né? Fica ali assim, porque você está ali naquele lugar e para você não sentir a exclusão das outras pessoas, você acaba ficando. Então eu não passo por isso. Eu não gosto. Mas as minhas amigas gostam. E sempre falam de alguma coisa falada naquele lugar bem chato, bem ruim, né? É um querendo mostrar valores acima da média, acima do que eu posso, acima do que eu faço, eu sou melhor. E isso é péssimo. Então é um lugar que eu não vou e não gosto. Quando eu vou a uma festa também, onde eu fui convidada, mas não tenho amizade pelas pessoas, eu fui sozinha, eu não tenho histórias assim que cruzem, ninguém sabe de mim, eu não sei de ninguém, eu fico temporariamente, agradeço e sempre digo que eu tenho um compromisso e vou embora, porque eu não me sinto bem. Então, quando nós estamos, né, dentro do carro da nossa vida, e nós estamos na estrada, né? E aí eu peguei uma estrada muito ruim, escura, perigosa, né? Eu sei que eu vou ter que passar por lá. Eu mudo a direção, não mudo. Eu estou de bicicleta, andando à noite, sem querer entrei numa rua muito escura. Eu vou continuar? Não. Eu já viro e vou para outro lugar mais iluminado. Pensando no quê? Na minha segurança, né? Então nós temos esse poder, nós não temos livre-arbítrio. Por isso que eu digo que todo mundo pode mudar, sim. Eu não sou obrigada a ficar naquele lugar que eu não me sinto bem. Minha família toda, por parte de mãe e de pai, é católica. Há 30 anos eu vivo no espiritismo, né? Eu sempre fui respeitando, e respeito, porque nós espíritas cristãos respeitamos. Todas as religiões são do bem. Se transforma a pessoa no bem, é bom. Se você se entendeu naquele lugar, vá naquele lugar, não é? Mas não me consolava, eu não entendia, eu não ficava bem, não me sentia bem de ouvir. E quando eu passei por um problema grande, aquilo não me socorria. E aí eu recebi um livro espírita que foi transformador na minha vida. Eu falei, eu preciso conhecer isso, e não parei mais de ler, né? Então nós precisamos encontrar o bom caminho, saudável para a nossa saúde.
mental, física e espiritual, né? Por isso, não quando eu falei do que nós precisamos fazer de mudança, e aqui, como o Emmanuel diz, preparar o coração para a grande mudança, é nesse sentido. Você não se modifica só pelo que está acontecendo externamente. Você se modifica quando você tem a vontade de se modificar. Quando você quer, ninguém vai transformar você a não ser você, né? Nós damos ferramentas, mas quem faz o trabalho são vocês e nós. E tem que ser assim. Eu fiz uma coisa muito errada, mas agora eu já entendi, eu vou me modificar. Siga em frente, sem culpa, sem mágoa, sabe? Porque a culpa só atrapalha, a culpa prejudica. Não há necessidade, quando nós compreendemos, de seguir nos culpando. Nós temos que seguir e tentando nos modificar sempre. Evolução é mérito pessoal, é individual, é intransferível. Ninguém vai me transformar, só eu. Quem vai chegar no final sou eu. Então, não podemos culpar ninguém se no meio do caminho nós achamos que nos prejudicou. A escolha é nossa, né? Nós queremos nos modificar. Então, nós vamos seguir nos transformando, aprendendo. Busca no Evangelho respostas para aquilo que você ainda não entendeu e não sabe como fazer, né? Tem um livro que chama Justiça Divina, psicografado por Chico, através do Emmanuel. Tem uma frase assim: esclarece que o sofrimento, longe de ser uma desgraça, tem função preciosa nos planos da alma. Sem o sofrimento, não seria possível nos reajustar. Seria difícil acordar a consciência para a realidade superior. Reequilíbrio é o tratamento para o espírito. Reequilíbrio é o tratamento para o espírito. Então, para nos fortalecermos espiritualmente, nós temos que seguir adiante, com resiliência também. Aí outra palavra que é muito dita nas palestras, resiliência. Resignação é aceitar, né? Aceitar da forma que chegou, sem reclamar, seguindo em frente. A resiliência é passar por momentos difíceis e não perder a fé. Você passa pelos momentos difíceis, entender que tudo tem o seu tempo, que nada é por acaso. Isso é resiliência, né? E orar, e confiar, e saber que seremos fortalecidos. E afinal, o que aquilo vai me ensinar, né? Na obra Despertar do Espírito, o espírito de Joana de Ângeles afirma que a alegria é a mensagem mais imediata que caracteriza um ser saudável. Quando nós sentimos alegria pelas pequenas coisas. Nessa semana, o meu neto, eu pego ele na escola na hora do almoço, ele passa a tarde comigo. E a gente veio pela rua, tinha chovido e tinha muita pocinha de água, e a água da rua é suja, né? Mas aí alguém colocou farelinho no chão e veio um monte de rolinha comer. Elas comiam e bebiam daquela água. E ele ficou chocado, né? Que elas estavam, coitadas, tomando. Aí ele chegou em casa, ele pegou um pote de plástico, encheu de água e colocou na janela, com a esperança que viessem beber água ali. Não é que vieram? Não aquelas, mas vieram, né? E a nossa casa é cheia de tela, né? Por causa das crianças, mas
ele colocou ali na área de serviço, até lá é mais larguinha, eles passaram para tomar. Aquilo para ele foi maravilhoso. A alegria que ele sentiu daquilo foi maravilhoso. Lembra da lição que Jesus fala, vinde a mim as criancinhas? A gente precisa lembrar de coisas felizes que nós vivemos, que nos trouxeram alegria, e fazer de novo, sabe? Refazer de novo. É sentar no chão, é andar olhando para o céu, é andar olhando nas árvores, é mexer numa plantinha. O que nos traz alegria? Gente, a alegria e a felicidade não vai vir de fora. Nós é que fazemos a alegria da nossa vida. Claro que tem momentos muito especiais que nos alegram, que nos deixam felizes, mas a felicidade interior, a alegria interior é sua. Então, o que te traz alegria? É ficar rabiscando papel com o filho, ou com uma criança, ou com um neto? Eu adoro montar quebra-cabeça com a minha neta. Eu sou a aluna da escolinha da minha neta. Porque eu era assim quando eu era criança. E isso traz felicidade e alegria. A gente tem que buscar. Isso é bom. Isso é bom para o nosso espírito, né? Não é porque estamos passando por momentos difíceis que tudo acabou. Nós podemos ser felizes durante um momento difícil. Nós podemos. E isso é muito importante. Então, quando você tem a alegria, você sorri por qualquer coisa, você se sente bem onde você vai, com aquelas pessoas, vá, né? Mas seja feliz. 1 horinha por dia, meia horinha por dia, é 15 minutos. Eu só tenho 15 minutos no meu trabalho, que eu estou cansado, estressado. Sente em algum lugar sozinho, olha para o céu. Começa a ver as nuvens, o desenho daquela nuvem, aquilo ali me lembra não sei o quê. Gente, nas coisas simples, o Evangelho diz que nós somos felizes, alegres, nos momentos mais simples da vida. E é isso que a gente tem que buscar, né? Bom, nosso tempo. Porque o trabalho da casa continua. O meu convite é que cada vez mais vocês tragam os filhos para a evangelização infantil, para a evangelização dos jovens, para os cursos da casa, para as palestras de domingo, que vocês venham, que vocês, se agora é um momento da sua vida que dá para estudar, venha conhecer a doutrina, né? Isso tudo é muito importante, fortalecedor para a nossa vida. Tem momentos na vida que é impossível a gente fazer tudo isso. Mas num domingo, 9 horas da manhã, venham ouvir então uma palestra e receber as benesses do passe. Eu vou porque eu vou passar por mais uma semana difícil. Quando você estiver no passe, daqui a pouquinho, mentalize, agradecendo tudo que você recebeu até o dia de hoje. Agradeça por estar nessa casa. Agradeça pelos espíritos que acompanham sua vida. Para que cada vez mais vocês fiquem próximos, né? E siga adiante, né? Toda oração, quando você começa, vai direto até Deus. Claro que a gente diz que Ele está em todos os lugares. Ele está porque Ele está dentro de nós, né? Mas existem momentos que os bons espíritos, os anjos guardiões ou os anjos protetores vão levar nossos pedidos, nossas mensagens. E nós seremos atendidos de acordo com a nossa necessidade. Não esqueçam que muitas coisas que pedimos não eram melhor para nós. E nós recebemos de um outro jeito. Tá certo? Nós nunca vamos receber o errado. Nós vamos receber o certo e no tempo certo, não no nosso tempo. Ok? Eu agradeço muito
pelo dia de hoje, por essa manhã, de tê-los aqui, cada vez mais cheia, essa casa abençoada, e sempre, sempre com as pessoas que estão se firmando aqui. Quando eu comecei há 3 anos atrás a vir aqui, eram poucas pessoas, mas daquele tempo para hoje continuam vindo as mesmas pessoas e novas pessoas, e que assim seja. A casa precisa receber este amor. O amor que doa, eles também precisam receber. Saber dos progressos, compreender o que vem acontecendo com todos que aqui frequentam, para continuarem fazendo este trabalho, para melhorarem o trabalho conforme as necessidades que eles percebem, não é? Então, nós agradecemos de coração a oportunidade de hoje de manhã estar aqui com os meus amigos. Parabéns pelo aniversário da casa, abençoada, as raízes já são profundas e que continue assim a dar flor, a dar frutos, tá certo? Muito obrigada e bom dia a todos.